Bem-vindos a mais um Diário de Condomínio, seu podcast relativo a questões condominiais, interativas, vida de condomínio, uma vida em sociedade. Solicito a vocês que compartilhem, acionem as notificações, acionem o sininho e, se possível, nos dê algumas dicas de assuntos que nós possamos vir a tratar aqui. Estou tendo a grata satisfação de receber o professor e geógrafo Matheus Cremonese, que vai contar para nós como é que está a situação hídrica de Juiz de Fora. Te agradeço muito você ter vindo, tomado seu tempo. Desculpa aí te incomodar com isso. Ô Eduardo, é um prazer. Eu que agradeço por estar aqui participando com vocês e contribuindo aí com o trabalho que é um desdobramento, né, da atividade aí Sim, de administração dos condomínios. Aí você vai, né, vocês criam essa ideia de fazer um podcast, trazer informação, notícias, bater um papo aí é legal. com a comunidade, isso é bacana. Para a gente foi uma forma de repente, retribuir o que a gente recebe da sociedade. Você vai trazendo informação de forma gratuita, né, e de fato é isso mesmo, sem pretensão. Mas me conta um pouco da sua trajetória. Você estava Vamos lá. comentando. Isso. Então, já tem passe de 20 anos, falando hoje ainda mais 2026, uns 25 anos mais ou menos que eu atuo na área socioambiental. Então isso Uhum. foi uma mescla entre os meus interesses desde de criança, juventude e tal, que a gente às vezes não sabe que caminho a gente vai seguir, que caminho a gente vai tomar, mas sempre o contato com a natureza, sempre tendo esse interesse em entender também essas relações sociais. Aí, um condomínio, essa cidade, tudo é uma grande relação social. O Claro. condomínio está mais enxuto, mais concentrado, É um mas não deixa de micromundo. ser exatamente. É um micro E daí, nesse trilhando esses caminhos e oportunidades que foram surgindo, eu entrei para a faculdade. Primeiramente, eu comecei fazendo história, então fiz faculdade de história, me formei, e daí, quando eu tinha mais ou menos um ano de graduação, fazendo graduação na história, eu fui também para geografia. Então, eu fiz Entendi. concomitante as duas faculdades, mas é a geografia que foi me puxando. Então, era muito desses interesses que eu falei que eu tinha, entendi, eles se convergiram ali para se convergem para os elementos que a geografia foi me dando. E durante o curso eu comecei a participar de alguns movimentos ligados às questões socioambientais aqui em Juiz de Fora. A gente foi e criou uma organização não governamental, ainda dentro da Qual que universidade, é? enquanto Ah, na graduandos. faculdade? Aí chama Programa de Educação Ambiental, e Existe ainda? PREA existe, então a gente trabalha até hoje. E daí, por conta desse caminho, essa organização, por eu participar dela, eu desdobro em representações através dela. Então a Uhum. gente tem cadeira no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que a sigla é o CONDEMA, Condeno. JF. Então ali todas as aprovações e discussões no âmbito ambiental de Juiz de Fora, elas acontecem ali naquele espaço. E daí também seguindo aí, isso foi bem no início, então lá para 2005, mais ou menos, eu assumo também como um dos representantes ali pela organização e sigo até hoje no conselho. E Isso nós depois, estamos falando de quanto tempo? Você formou tem quanto? 20 anos, eu você falou? formei eu me formei em 2008, então a gente está falando aí de 12, não, de 22 anos, Vinte e né, dois 12 anos. não, 22, e de lidar nessa área desde os tempos da graduação. 2001 mais ou menos, a gente funda o PREA em 2002, então de Olha, 2001 então já já tem estava bastante tempo arquitetando, já. tem esse tempo, já são 23 anos aí de atuação. E um pouco mais à frente, mas já com mais de uma década aí de atuação, a gente desdobra também numa representação no Comitê de Bacias Hidrográficas. E é meio que navegando por essas águas que eu venho parar Esse aqui em comitê é vocês. municipal ou estadual? O comitê, a gente tem uma coisa interessante, tem no nível estadual, Sim, não tem no nível municipal. Até sim. porque gestão de água não é feita pelos municípios, Não. ela é feita pelos estados e pela União. Aí eu falo um pouquinho para você sobre, para você não, né? Para todo mundo que Todo está nos mundo. É acompanhando. importante, porque a gente não sabe, né, Isso. poucas pessoas sabem melhor. Exatamente, e é uma coisa interessante, até eu chegar ali em 2011, eu também praticamente desconhecia como é que era esse ambiente, como é que as coisas funcionavam. E a partir dessa minha entrada no comitê,
Aí eu fui estudando, entendendo e também conversando com os parceiros ali, parceiras ali de atuação, e a gente vai pegando ali o entendimento. Tem materiais, tem cursos e tal, mas a prática também foi instruindo. Então essa gestão ela é feita no nível estadual, como a gente falou. O comitê de bacias, ele é um ente de Estado, então ele não está ligado a uma política partidária, uma política governamental ali dos momentos de 4 em 4 anos, mas ele é um ente de Estado. Autárquico não, Ele está ligado ao executivo. mas é uma É, autarquia? Não, não, não. não chega a Não, ser autarquia, ele é um colegiado. entendi. Então ele reúne ali os usuários de água, que são as grandes captações, aí a gente pode exemplificar que fica claro para o pessoal. Uma grande empresa que atua aqui em Juiz de Fora, você pode pegar às vezes a Mercedes, a Nexa, a Votorantim não, Nexa, Arcelor, esses grandes pátios. As companhias de saneamento, a gente pegar aí que são mais próximas a nós, Cesama, Cesama, Copasa. Copasa, elas são usuárias, Uhum, porque elas pegam água bruta na fonte, as de saneamento tratam essa água e abastecem as cidades, os municípios e também as demais atividades, e as grandes empresas captam água, geralmente eles ou têm poços ou ficam próximos a alguns corpos hídricos de relevância, captam água ali e usam no processo produtivo. Então eles são usuários e eles são outorgados, eles recebem ali a outorga e a chancela que o Estado dá, e aí por isso que é no nível estadual, o Estado dá essa chancela para eles captarem aquela água, tem a medição da vazão, então o quanto eles captam medido na vazão, isso é declarado, é o quanto se converte num valor em dinheiro. E entendi. aí tem um pagamento pelo uso da água. Então nós, cidadãos, a gente consome água vem ofertada, entregue, vendida, vamos pensar assim, pela companhia de saneamento. Mas as grandes captações, elas são usuárias. Então, é distinto. O valor que a gente paga é um, o valor que eles pagam é outro. Uhum, E esse recurso financeiro, ele vem para uma conta do Comitê de Bacias, que é para reverter esse dinheiro, esse recurso financeiro, em ações para melhoria de quantidade e qualidade de água na bacia hidrográfica. É a gestão de recursos hídricos. Esse contexto que a gente traz aqui é o que é a gestão. Então a gente não vem para ditar normas simples para o cidadão e ficar querendo que todo mundo respeite regras, mais uma regra. Mas é importante saber que tem um grupo que se reúne para discutir esse ponto que está um pouco mais fora do nosso cotidiano, que é essa água lá na natureza, mas que em algum momento vai se tornar essa água que a gente consome em casa. Então a gente tem nos assentos do comitê, que é esse colegiado, os usuários de recursos hídricos, e aí uhum. independente se eles forem Estado ou privados, mas Sim, eles estão ali, participam. tem Tem direito a voto? representação, tem direito a voto, a gente delibera, a gente discute. Eles também têm Todos iniciativa privada? temos, Todos têm, todos todos têm. temos. Aí tem a E o voto sociedade é igualitário? civil, é igualitário. Os assentos são igualitários justamente para nesse ponto democrático na hora das decisões, tá todo mundo ali com o Uhum. mesmo peso, o mesmo Sim, tamanho. é, A gente tem sociedade civil, a gente vai ter o poder público, e aí ele é dividido no através do MP? estadual. Não, aí o Ministério Público não participa conosco. Ele até acompanha, ele é Mas parceiro, não participa. mas ele não está lá, ele não tem cadeira, Uhum. não está com cadeira conosco. Mas ele acompanha, é importante, porque é importante a gente trabalhar com o Ministério Público, inclusive, já que você tocou, sempre como aquele parceiro que te acompanha, que orienta e que chega antes de acontecer os problemas, porque geralmente quando tem problema que tem que acionar o Ministério Público, a coisa se complica. Então a gente tem como mitigar, é o melhor caminho, a melhor saída. E o poder público se divide no estadual e no municipal também, e da União. Então a gente vai ter essas cadeiras. Quando a gente fala do comitê de bacias, que é o que fica na minha memória aqui por conta da minha participação, e para ilustrar, é o que faz essa gestão da bacia hidrográfica dos afluentes mineiros dos rios Preto e Paraibuna.
Então a gente está falando de 30 municípios no entorno aqui de Juiz de Fora. Então, em tese, você participa, mas é regional a sua participação, Ele é não é regional. Minas Gerais. Não, não é o estado todo. O estado todo é dividido, são 34 bacias hidrográficas. Você participa Então, de uma eu delas, participo de uma delas, que é que é qual que essa seria? aqui. A gente fala do Preto Paraibuna, bacia hidrográfica do Preto Paraibuna, mas é dos afluentes mineiros dos rios Preto e Paraibuna. Rio Preto, ele nasce O aonde? Rio Preto nasce lá no Parque do Itatiaia, no Parque Nacional do Itatiaia. É Ó, interessante, ele vem lá daquela região lá de Resende ali, perto do sim, Visconde de Mauá, Penedo, Penedo, Penedo. ele faz a Eu nossa já fui em Itatiaia divisa. bastante, Então, gosto de lá. é isso aí, ele faz A a água nossa desce divisa. dali. Vem de lá, Ali já é Mantiqueira, aquele ali é pedaço? Mantiqueira, é a Mantiqueira, né? Mantiqueira. O clássico da Mantiqueira tá naquela região ali do Itatiaia, Olha só. aquela E aí ela parte vem dela. para cá? Ela vem seguindo o percurso dela, fazendo a nossa divisa Rio-Minas o tempo todo, aí passa ali, que vai estar mais próximo de nós aqui, também Bocaina de Minas, Bocaina, que faz a que tá longe, divisa, 250 quilômetros quase, e né? vem, vamos dizer, né, ele vem descendo aqui, vem seguindo, passa na cidade de Rio Preto e ele encontra com o Rio do Peixe, Rio Paraibuna, próximo ali de Simão Pereira, naquele trecho ali mais ou menos. Então ele aí tem outro desdobramento dessa história, a gente está falando de um rio de domínio federal, Dois porque estados, é né? 2 estados. E quando a gente fala do comitê estadual, é porque a gente cuida das águas que nascem e entregam elas são entregues ainda no domínio do estado. Mas nesse caso, desculpa te cortar, Não, vamos lá que o papo é não, esse. porque é bom, cara. É legal você, e você fala de um jeito muito bacana. Quando é de duplo estado, quem que tem a gestão da nascente? Aí vamos lá, é o que eu estava dizendo, a gente tem 2 categorias, tem a gestão estadual e tem a gestão, né, federal. Aham. Quando a gente pega a bacia do Rio do Preto, na macroanálise, na macrobacia, a gente pertence à bacia do Rio Paraíba do Sul. O clássico ali que faz o percurso, boa parte dele margeado ali pela Via Dutra. Aham. Então a gente está pegando essa área toda. Aí é uma extensão bem mais ampla e pega uma parte de São Paulo, uma parte do Rio de Janeiro, que é bem grande, na verdade, a fração fluminense ali, Maior. e essa parte nossa aqui em Minas, Preto Paraibuna e o Pomba Muriaé também. Como mulher. Então, todas essas bacias que a gente está falando aqui, o trecho de São Paulo ali, que a gente está pegando o próprio Vale do Paraíba Paulista, até São José dos Campos, ali é mais ou menos o limite da bacia São Paulo e vem caminhando para cá. E a gente tem o Rio de Janeiro, são 4 bacias hidrográficas no Rio de Janeiro. É o Piabanha, que é Petrópolis, Teresópolis como referência, Rio Dois Rios, que é a região de Friburgo, o o Baixo Paraíba, que é lá na região de Campos, né, São João da Barra, Tafona, mais ou Uhum. menos ali São Fidélis, aquela região toda, e o Médio Paraíba, que é nosso vizinho aqui, que vai ser, eh, Três Paraíba do Rios? Sul, Três Rios, mais quem ali vai ter aí tem Levi, Afonso né? Arinos, Levi, todos esses municípios, Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, tudo isso ali nesse trecho da Dutra já é Médio Paraíba. E a gente está encontrando, quando fala Mas Três Rios, todos fazem parte da nossa formação e levando em conta Juiz de Fora, no Juiz caso? de Fora está inserido na bacia do Preto Paraibuna e também uma contribuinte para o Paraíba do Sul. Toda Olha a água só. que, vamos dizer, caiu, choveu aqui em Juiz de Fora, infiltrou, mas aí foi para o rio, drenou e tal, vai chegar, inevitavelmente Nesses ela dois. chega no Paraíba do Sul e Olha vai só. desaguar lá no Atlântico através do Paraíba. Olha, cara, Então que é coisa. aí que entra essa história da gestão e da amplitude que a gente tem quando a gente discute o recurso hídrico. A gente discute Juiz de Fora por estar aqui, mas o nosso pensamento enquanto membros de comitê é um pensamento um tanto mais, é o que você falou, é um pensamento amplo, é em nível regional. A gente está falando, pensando por 30 municípios. Então, para elencar aqui os 30, mas a gente não tem, a gente vai ter Santos Dumont, Eubank, Antônio Carlos para cá. Aí Juiz de Fora, aí se pensar, Coronel Você Pacheco falou já do está Rio para outro Muriaé lado. também? Muriaé é Minas Gerais, na bacia do Paraíba do Sul, mas nós não, nós somos só Preto Paraibuna. Pomba Muriaé já é outra bacia. Não, É eu uma sou de bacia Muriaé, por isso eu tô vizinha. falando. Lá É uma transborda bacia direto lá.
E chega em Campos, Chega. porque o Rio Muré vai para lá. Então, Itapiruna vai embora ali. ali a gente está até discutindo, né, já ultrapassa até Aham. as fronteiras aqui do que é do papo do condomínio, mas que é interessante. Esse problema que você diz ali de Muriaé é um caso agora que a gente está estudando e discutindo no CEIVAP, aí o CEIVAP é o Comitê de Integração da Uhum. Bacia do Paraíba do Sul. Então a Uhum. gente junta essa turma toda, são 30 municípios de cá, 54 vão colocar da sua bacia De hidrográfica de Muré. origem, que é Aham. a do Muriaé. Então a gente tem esses 84. Ao todo a gente tem 184. Aí Uhum. divide os outros 100 ficam divididos entre São Paulo e Rio. Aham. Então quando a gente fala dos problemas em Muriaé, eles afetam severamente a parte do Baixo Paraíba do Sul, que é onde está a Foz do Paraíba, Por quê? por conta da ligação. O Muriaé e o Pomba, eles são contribuintes, eles são afluentes do Paraíba do Sul. Aham. Só que se a gente pegar, né, nesse sentido do curso do Paraíba, eles são mais para o final, eles estão, como a gente diz, eles Já estão a próximo do Rio, jusante, do mar, no caso. exatamente, eles já vertem bem lá, vamos colocar assim, né, bem na ponta do Paraíba. Mas todo o reflexo de muita chuva vai causar estragos, tanto ali na região, Não. quanto no Baixo Muré Paraíba. inunda permanentemente. A contribuição nossa aqui é muito grande, de Juiz de Fora, aqui dessa nossa bacia hidrográfica, mas especificamente até Juiz de Fora, Chapéu d'Uvas e tal, pelo volume que armazena e tudo mais, é uma contribuição significativa. E para dizer mais um detalhe interessante, quem complementa o Paraíba para ele ter força e chegar no mar, tudo mais, são as nossas águas aqui de Minas Gerais. Então, Senão ele secaria para senão ele frente. secaria. Assim, é exagero, mas Não, se sim, mas pudéssemos ficaria fazer um ralo, né? Ficaria exercício, ralo. ele perto aqui de Além Paraíba, nesse trecho aqui, passou. A gente tem aquela ponte, né, que ali na 040 que passa pelo Paraíba. Então, Uhum. se a gente pensar daquele trecho para frente, o Paraíba quase que sumiria e ele Você fala deixaria de perto daquela existir. barragem que tem ali, não? Não, ali ainda é o Paraibuna, é mais para frente. É onde tem aquela fábrica de alumínio e hoje Sei, a Piracanjuba. sei. Aqueles dois. Onde Ali era é o da Nestlé, Paraíba. né? Isso. Aquela ponte passa pelo Paraíba. Olha. Então, ali a gente está a 60 quilômetros de estrada do Paraíba. A gente está muito E perto uma dele. nascente você falou que é lá no Itatiaia. A gente está na nascente do Rio Preto, lá no E Itatiaia. o Paraibuna é onde? O paraibuna é Antônio Carlos. Por Ó, isso que Antônio Carlos faz parte, né, dessa nossa bacia aqui, porque ela tá nesse limite, vamos pensar, né, os pontos mais altos da bacia formam a linha a divisa, né, a linha de cumeada, e o que chove ou o que tem de água escorre ou para nossa bacia hidrográfica ou para as bacias vizinhas. que Então bacana. Antônio Carlos está bem nessa linha. Se a gente pensar no desnível, está numa cota bem alta, Barbacena, Antônio Carlos, né? E daí o Paraibuna vem de Antônio Carlos para cá. Ele passa pelo Lago de Chapéu d'Uvas. Então o Chapéu d'Uvas é o lago, é o Paraibuna represado, e ela vem seguindo, Ali você passa Juiz tem de no Fora. Chapéu d'Uvas, a água ela foi formada de chuva ou ela tem nascentes também? Como é Não, que Chapéu d'Uvas é o represamento do é Paraibuna. represamento Tem mesmo? tributários também que Sim. abastecem ela. A gente até vê, quando anda por lá, tem pontos assim que eram cachoeiras, aí ficaram, né, quando encheu, ficaram pela metade ou menos que isso. A gente ainda vê alguns pontos da água ali De descendo na onde que ela rocha, movimenta. que ela chegava e seria uma cachoeira que entregava E água foi para projetada a Chapéu Paraibuna. d'Uvas Ela foi projetada. já para abastecer Juiz de Fora? Não, a história de Chapéu d'Uvas é interessante. A gente falou de Muriaé, então vamos lá, com essa ideia de problema na cabeça. As cheias que tinham em Juiz de Fora, a gente pegando aí, tiveram algumas lá, né, no início aí do século XX, 1908, se não me engano, e algumas certamente anteriores a isso, mas que a gente tem relatos, a gente tem Que uma clássica impactou de mais. 1940, né, e tudo mais, que encheu extremamente a cidade, e daí é por conta do perfil do Paraibuna. O Paraibuna não é o que a gente vê hoje, Paraibuna real, Ele verdadeiro. era sinuoso? Ele era sinuoso, que a gente fala com os meandros, né, aquelas curvas. Então ele ocupava lugares hoje que se você ficar em pé ali e olhar, você nem vê o rio, e ele passava num ponto que você está de pé. Um exemplo, ele passava bem na porta ali, no portal, aquele portão principal do cemitério municipal, Ó, onde tem aquela praça, ele passava bem ali, tinha uma curva ali, sério? é, ali no esporte, mergulhão,
aquele trecho ali que você atravessa, ele tem um posto de gasolina, na entrada do mergulhão Mas ali você tá Leonório, perto do rio já, tá né? perto, mas ele vinha ali. Ele fazia Entendi. uma curva perto da linha do trem, mais ou Então menos foi ali. desviando ele. Foi desviando. Daí, por conta das enchentes, eles retificaram o Paraibuna, então eles alinharam ele. Se a gente pegar, se eu não sem exagerar e sem também provocar aqui um engano, mas ali de Benfica, do bairro Araújo, mais ou menos ali assim, até o Vila Ideal, ele foi todo trabalhado. Mas que você vê nitidamente Nossa, ali, Vila Ideal Barbosa Lage, tudo isso atravessa a eles cidade, né? alinharam ele. Ele faz uma curva, né, ali quando ele pega no Cranbeck, ele faz uma curva, digamos, no sentido que ele corre. Ele faz uma curva à esquerda, depois ele alinha, depois faz uma curva à É direita, segue verdade. Manuel Honório. Então ele tem, mas são curvas muito suaves. Então o leito dele foi todo trabalhado, aí depois Isso nos anos aproveitou 40. nos anos 40 para os anos 50, para poder Mitigar as enchentes. minimizar os efeitos das enchentes. E Chapéu Duas? Aí entra nessas histórias todas, e quando vem as pesquisas, já tinham pesquisas apontando que era necessário fazer em Juiz de Fora alguma obra, aí vamos lá, né, algo artificial para conter as cheias do Paraibuna. E a ideia era um barramento, era construir uma obra, né, de engenharia desse porte para poder conter as águas. Fizeram a retificação do Do rio? leito e já como estava nesse imaginário técnico fazer o barramento, daí nos anos 60, então a gente fala do governo do Getúlio, Juscelino, né, daí Juscelino começa a prospecção e os trabalhos de construção de Chapéu d'Uvas, isso nos anos 60. E daí essa obra se arrasta até 90, se não me engano, 94 ou 96, que 30 Chapéu anos? d'Uvas foi quase 40, que Caramba. Chapéu d'Uvas foi inaugurada. E daí ela servia para reter água, para continuar mitigando os efeitos de cheia do Paraibuna, então ela não foi pensada para abastecimento, ela foi pensada Agora só para virou. regular a vazão. E conseguiu. O trabalho lá é muito bem feito, é milimétrica ali a contagem do que abre e fecha da comporta, que é justamente, a gente não tem problema do Paraibuna extravasar mais, não leva as pontes, fica ali naqueles limites, mas aquilo é tudo controlado. Esbarra, mas não derruba. Esbarma no derrubo, mas aquilo é controlado. Aquilo ali tem, você pode ter certeza, tem a engenharia da Cesama e quem acompanha, quem faz a gestão do Passa barramento raspando, porque sabe que tem que tá passar raspando. sabendo que aquilo ali é o limite. E ela tem vários dispositivos também de segurança e tudo Olha que mais. legal. É uma obra de engenharia bastante Quantos, interessante. é possível valorar quantos mil litros, metros cúbicos tem lá? São alguns milhões, eu não sei te valorar agora, mas a gente Porque consegue deve ser difícil isso. também, Não, né? mas tem. Tem? Esses dados tem. Se a gente pesquisando Não, não preocupa site, não. Cesama e tudo, a E gente ela, então consegue. ela foi projetada para evitar enchente, mas hoje ela é bacia daqui. Exato. E aí é que é o interessante. Para mim, assim, tudo é interessante. Então eu vou falando e vou dizer, isso é interessante, eu vou Não, destacando os pontos, show. porque a história, ela É, porque é a a nossa maioria das pessoas não vida. sabe. É o nosso cotidiano. A gente está aqui, Claro, ó, a caneca está aqui com a água. Se não for mineral comprada de algum lugar, é dali. é desses lugares, É Chapéu é de Dúvidas e Chapéu qual que é o d'Uvas. outro? A gente vai ter Chapéu d'Uvas, a gente São tem a Pedro? João Penido, São Pedro e o Ribeirão do Espírito Santo. São Onde que é o 4 Ribeirão do Espírito mananciais. Santo? Ribeirão do Espírito Santo, ele fica vamos pensar, sentido Juiz de Fora BH, ele fica do lado esquerdo da BR, do De outro quem vai? lado, de quem vai para BH, tá do lado esquerdo, perto da fábrica da Castor, ele passa por trás ali, Então já quase um distrito industrial. é no distrito. Ele passa ali pelo distrito e entrega água no Paraibuna também. Então ele é um tributário do Paraibuna. Mas ele é captado pela A Cesama também? Cesama capta água nele. Ele também é uma fonte de abastecimento. E pouca gente sabe. É, eu não Mas sabia. ele Eu é uma. sabia do São É, Pedro, Chapéu Duvas e a outra, e João Penido. João Penedo. João Penido é a mais clássica, porque, como represa, e tem muita gente que tem acesso, contato ali, então conhece como aquele grande lago. A gente vai ter São Pedro também, que é muito emblemática e Tá dentro da cidade. constitui aquela paisagem interessante ali do bairro também. E aí, mais recente que veio Chapéu d'Uvas. E São Pedro, co-
todas elas são simultaneamente entrega ou usa uma, depois usa outra? Como é, desculpa aí de ignorância, mas quando a Elas Sesama utiliza, ela utiliza todas simultaneamente ou uma de cada não, vez? elas funcionam setorizadas, então são regiões da Da cidade, cidade que né, que abastece. recebem. Entendi. Assim, hoje São Pedro, ela é responsável por uma pequena parte do abastecimento, até pelo porte dela, pelo crescimento da cidade e também com o ingresso de Chapéu d'Uvas, que é Maior. digamos, o maior, é o carro-chefe, acaba que São Pedro perde esse, como é que se diz? O status O de importância? status dela de tanta importância. Ela continua sendo importante, qualquer reserva de água Claro, é. para nós, né, a gente tem que levar nessa consciência de que é vital mesmo, mas ela fica menos utilizada, digamos assim. Como é que Mas você ainda sabe, você assim, sabe dizer qual que é o percurso que essa água de Chapéu d'Uvas, ela vem por onde? ela vem por uma adutora. Então ela conecta tem as bombas de captação e ela Mas vem aonde? seguindo o distrito e vem Passa é pelo Distrito Industrial? aí ela chega no distrito industrial. Teria uma estação de tratamento ali que não deu Não certo, tem. não funcionou, então ela vai direcionada para João Penido. Ah, então ela joga água em João Aí Penido. joga lá na João Penido. Hoje ela já é um tratamento separado, então ele tem a Porque o João ETA, Penido né. é tratado, né? É tratado, todas são. São as Todas? ETAs, né, a gente fala estação de tratamento de água, Cloro, mas essas é coisas. ETA. E daí tem que tratar. Então todas elas são tratadas. A gente tem, até que, assim, se sentir gratos aí ao que a gente tem como natureza em Juiz de Fora, apesar de serem obras, né, todas elas foram tirando o Ribeirão do Espírito Santo, que ele não é um barramento, é uma captação no curso d'água, no Espontâneo, corpo né? hídrico direto, mas assim, Chapéu d'Uva, João Penido e São Pedro, obras de engenharia, mas porque a cidade tem um potencial de, né, irrigar, de abastecer esses mananciais, e com água com qualidade. Então a gente tem um tratamento muito bem feito, muito bom pela Cesama, mas a gente não está captando uma água que tem contaminações de diversas fontes. Micro-organismo, você disse. Vide quem capta água do Paraíba do Sul. Essas cidades que eu comentei, Volta Redonda, Resende, Barra Tudo isso é Mansa, ruim? tudo capta água do Paraíba do Sul. Direto. Direto. Então, assim, é o mesmo que a gente captar água do Paraibuna no trecho urbano de Juiz de Fora. Não sabia, A não. gente pega a água do Paraibuna, a gente falou, é em Chapéu d'Uvas. Ali Já tá limpo, né? tá vem direto da natureza, ela tem muito pouca interferência hoje, e até a gente precisa ressaltar, né, que o cuidado com o entorno ali, com aquela bacia de contribuição de Chapéu d'Uvas é muito importante por conta disso. Porque se a gente começa a ter movimentos complexos ali de urbanização, de falta de cuidado com o efluente sanitário, uso de defensivo agrícola e outros movimentos, até na água também, a gente começa a contaminar aquela água. Então, do jeito que ela está lá, ela é muito boa. Assim é na João Penido também, apesar das interferências que tem maiores na João Penido. Quando a gente pega, tem granjeamento, tem muita construção no entorno, quer queira ou não, aquilo contribui Mas negativamente. ainda é muito pouco, né? É Não chega pouco. a ser agressivo, né? Proporcionalmente não é É. uma agressão tão grande quanto os rios recebem É, todo porque dia, vai o toda hora. esgoto. É esgoto. Choveu, drenou a água, Acabou. boca de lobo, É esgoto. vai para o esgoto, vai E a cair ali. perspectiva de Juiz de Fora? Vocês têm estudo disso? A gente, a partir de que momento, não, vou refazer a pergunta. Hum. Em que tempo vai começar a nossa crise? Ou isso não tem período? Vamos lá, a gente tem que estar sempre atento. Então a gente tem num curto espaço de tempo e num longo espaço de tempo. Vamos pensar esse raciocínio de tempo em Sim, duas frações. Todo ano a gente tem que estar atento. Então é o que eu estava até buscando aqui na hora que a gente começou a conversar, né, as informações. A gente tem uma métrica, então isso é muito legal, no site da Cesama tem ali a métrica do mesmo dia do ano anterior com o quanto que hoje. tinha e quanto que A tem. gente vê qual o percentual. Então, estava com 58% no dia 27 de janeiro de 2025 e agora ela está com 60, 40 e poucos. Como é que está oscilando? A gente consegue entender, está chovendo menos, então estamos usando água como a gente sempre usou, mas está chovendo menos, então A está entrando população está menos crescendo, água. mas a água está dando conta. É, e daí isso é anual, a gente tem que estar de olho, porque se a gente tiver um período de chuva
curto ou pouca chuva, porque o período de chuva ele vai outubro até março. Essa é a nossa média nos trópicos aqui, no nosso clima tropical aqui e tal. Beleza. Mas se chover pouco de outubro a março, choveram poucos dias e não teve carga de chuva em milímetros significativa. A gente vai repor pouca água no manancial. No lençol freático, no manancial, para todo lado. Aí a gente continua usando água. Quando chega na estiagem, é o período ali abril, maio para frente até setembro, que é o período que pode chover, mas é muito pouco, e tem Sim, meses que passam liso, 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 sim. sem chuva. Daí é ali que a gente tem que ter tido carga no verão, Para suprir. reserva para suprir o inverno. Então, isso é anual. A gente tem que estar de olho nisso durante E como é que todo o nós ano. estamos? A gente está a gente está com os mananciais. São Pedro está 98% mais ou menos, e ele está sempre assim, justamente porque ele não é tão usado mais, então consegue ter uma reserva boa. Noventa e É, oito de 100. Então, ele está 98 de noventa e oito por 100, cento do 100 que ele do já foi. 100% que ele é o que ele é Sim. na cota, né, máxima dele. Uhum. Se não me engano, Chapéu d'Uvas está com 75, né, que você 70 e falou? poucos, e João Penido está com 50 e poucos, alguma coisa assim, se não me engano. João Penido é o que está mais baixo, é o que está na pior métrica, Situação. na pior situação. E o chapéu duro joga água nele. E Chapéu d'Uvas não joga água nele, porque hoje, como eu ia dizer, o tratamento é separado. Ah, Então a água chega na adutora, mas ela é tratada Chapéu d'Uvas num tratamento antes e João jogava porque Penido só tratava num só lugar. tratava Hoje numa. não Aí mais. eles resolveram isso e tal, até por conta da característica da água, tem que ser, né, olhada com especificidade. E daí dali ela vem pela adutora. Aí ela segue essas obras que a gente viu de adutora, aí aquela ligação que tem ali perto da rodoviária, que passa um cano por cima, que a gente vê da margem do Paraibuna. Vocês fazem projeção do tipo assim: hoje nós temos 1 milhão de pessoas, isso aqui gasta assim. Se nós chegarmos a 2 milhões, essa quantidade vai dar? Vocês fazem E isso? isso é calculado. Nós, enquanto comitê, não. A gente acompanha e tudo mais, mas quem faz esse trabalho e é uma das missões é a própria CESAM, a Companhia de Saneamento, que é justamente isso que você está dizendo. O quanto que a cidade nossa vai crescer e o quanto que a gente tem de reserva de água Para e suprir ou para não? suprir ou não. Por isso que foi, inclusive, buscar Chapéu d'Uvas também como manancial, porque Chapéu d'Uvas nem é pertencente a Juiz de Fora, ela está em Eubank. Mas justamente por já entender que João Penido já não era tão suficiente, né? Esses três que a gente tem, já não eram tão suficientes diante do crescimento e, inclusive, de uma coisa que é numa escala global, que é sim, e não tem como a gente fugir disso, essa mudança do clima, essa alteração do fluxo das chuvas, isso está influenciando nas recargas. Até a ONU lançou essa semana agora um documento, um estudo em escala global também, que está apontando que a gente está entrando numa fase de escassez de água no mundo. Não é uma escassez momentânea essa que a gente fala, ó, choveu pouco em janeiro, Supre fevereiro, depois. depois repõe porque fevereiro, março choveu muito. Não, a escala de Mas isso reposição é de água está global diminuindo, ou não? global. É global. Já é um problema no mundo todo. Então, assim, as reservas de água estão ficando menores, a reposição de água, e isso é natural. A gente não tem como a gente entrar com determinados artifícios para repor isso. O que a gente quer dizer, se uma reserva natural dessas de Juiz de Fora se perder, a gente não tem como E fabricar, qual fazer água, trazer água de outros e para lugares. onde que a gente nós teríamos alternativa pode toma Vou suave tomar um enquanto gole aqui. vocês não tô te deixando, né. Hum. Nós teríamos alternativa a essas quatro provisões que tem, né, que você falou, Espírito Santo, Chapéu d'Uvas, São Pedro e João Penido. Vamos lá. Tem outro lugar para buscar água? O único lugar que a gente vislumbra que tem volume de água, mas é difícil, aí seria uma obra bem complexa de engenharia, Rio do Peixe. É o Para mais baixo. próximo de nós, Indo para que Areal ali, né? não, mas ele vem, o Rio do Peixe vem de Bom Jardim. Ah, é? Então ele vem meio que Margiana 267, passa pelas Ali é o bandas Rio do ali, Peixe também? Não o Rio sabia do não. Peixe, passa pelas bandas ali de Lima Duarte. Ali em Valadares, quando a gente tem uma ponte ali, é,
perto daquele posto de gasolina grande ali que tem um Igrejinha? aviário ali que Perto tem, de tem Igrejinha, perto por de ali? Igrejinha ali para frente. Ali é o Rio do Peixe. Ó. Ele Então passa por seria uma ali. das alternativas É uma para. das alternativas, mas ele tá, digamos assim, pela posição geográfica dele, não é favorecido vide Chapéu-d'Uvas, tipo, é desfavorecido. Chapéu-d'Uvas, por mais que esteja aí uns 40 e poucos quilômetros daqui, se a gente, né, de carro Tá assim, fácil. mas ele vem por gravidade, então tem todo o sistema. O Rio do Peixe já tá para Chapéu-d'Uvas outro está lado. mais alto que aqui? Chapéu-d'Uvas é mais alto. Olha, Chapéu-d'Uvas é mais é a alto. Toda aquela a região sensação que dá é que se é alto é muito pouco então, tem mas ela tá nivelada acima de Juiz de Fora aqui. por isso que vem Por por. isso que o Paraibuna vem. Ele vem, o rio corre na gravidade. Parece até pouco assim e tal, mas tá descendo é por conta dele tá seguindo o fluxo, é a gravidade. Então se pegar Juiz de E Fora, Matias está lá e embaixo. esse monte de não sei se você faz se você participa disso. Quando vai se construir eu tive conversando uma vez com o Marlon aqui, o vereador, Ah, tá. e ele me disse que sempre que a cidade vai construir um prédio, é se observado todo o entorno. Se tem escola, se não sei o que, não sei o quê. Observa a questão de água também? Como é que funciona isso? Observa. Todo empreendimento a gente pula um pouquinho na questão do meio ambiente linkado com o recurso hídrico. Uhum. Todo empreendimento que vai ser construído no nível condomínios de edifícios ou Horizontal, condomínios vertical? horizontais ou verticais, em planta industrial, qualquer coisa de um porte grande, médio a grande, eles têm primeiro essa consulta, então eles consultam a Cesama. Tem rede de abastecimento lá? Tem. Consegue, né, chegar, Consegue chegar? abastecer? Aí, por isso que vocês devem ter visto, a gente pode observar em Juiz de Fora, isso é bem nítido, que em alguns pontos da cidade a gente tem alguns reservatórios da Cesama, que até alguns anos atrás não existiam, por conta dessa expansão mesmo, a cidade vai expandindo, eles vão levando essa infraestrutura hídrica, e também quando são obras, que aí eu estava dizendo, dos usuários, então eu não vou precisar de água da Cesama, eu vou estar perto de um corpo hídrico, e eu consigo bombear água dali. Aí esse empreendimento, ele tem que fazer uma consulta no Instituto de Gestão das Águas, né, no Instituto Mineiro, que é ligado ao governo do estado, Secretaria de Meio É o Ambiente, imã? é o IGAM, Ga é o IGAM. Mas está na linha do IMA, o IMA de agropecuária e abastecimento, né, e o IGAM de água. Então eles fazem essa consulta para ver se tem condição ali de captar água pelo volume, pela vazão, e pelo balanço hídrico daquela bacia, daquela microbacia, tem um entendimento que está ok? Sim. Aí entra com pedido de outorga. Aí ele ganha a chancela. Então, ó, você está chancelado aqui, está outorgado. Você vai poder captar a sua água. A partir da outorga é que começa o processo de licenciamento ambiental. Porque, em tese e na prática, se não tiver água, e aí o potencial hídrico está inviabiliza, né? pequeno. Ou a Cesama, eu não tenho linha para lá, eu não tenho rede, não está no meu plano, Uhum. não tem uma reserva natural ali, provavelmente aquele empreendimento fica Poços inviabilizado. artesianos não resolvem não? Resolvem, mas não é todo lugar que você vai conseguir encontrar água com facilidade ou com a qualidade que você precisa. Então, isso tudo também tem análise, aí a análise é o perfil geológico, né, e daquele local e a qualidade da água. Juiz de Fora é favorecido nesse aspecto, não? Juiz de Fora tem uma quantidade razoável de poços, alguns empreendimentos que usam poços. Para a gestão de recurso hídrico é um certo problema, as coisas tendem a melhorar, mas ainda não Por é quê? o horizonte melhor, porque tem um detalhe interessante também nessa história. Quando a gente fala das coisas mais claras, do tipo, nós vamos montar uma fábrica e nós vamos precisar de água. Então não vou usar poço, mas tem um ribeirão que passa lá próximo de nós. A gente vai, faz a consulta, tecnicamente é viável captar, no balanço hídrico tá ok, então a gente foi chancelado. Beleza. E o nosso volume de água, ele tem um volume razoável que a gente tem que estar outorgado. Mas quando a gente fala de um uso insignificante, esse é o termo técnico utilizado na linguagem do Instituto e a nossa linguagem, o que, que é? É até 10 metros cúbicos por dia. Então, quem capta menos de 10 metros cúbicos não paga por essa água e ele não é outorgado, mas ele tem que fazer um cadastro. E esse cadastro é você
fazendo por conta. Então, do tipo, tenho meu sítio, vou fazer Quero meu furar cadastro de uso insignificante. Aí eu vou lá, meço a vazão, levo lá um engenheiro, um técnico, ele mede, ó, deu aqui 5 metros cúbicos, deu 2 metros cúbicos. Beleza, tá tranquilo. Aí eu só faço o cadastro, uso insignificante. Por que que é importante esse cadastro? Para que a gente conheça, literalmente quando a gente fala, na palma da mão, cada captação de água que tem na nossa bacia, para a gente poder entender somar o também. quanto sai e o quanto entra. É um balanço hídrico. Se sair mais do que entra, uma hora vai faltar. A Se maioria é entrar, poço semi-artesiano, né? mas isso É a mesma é coisa? tudo a mesma coisa. O O fato de poço é ser artesiano poço. não significa, desculpa a ignorância também, mas o fato de ser artesiano não significa que ele teria uma melhor qualidade de água, não? Depende do lugar, depende de onde está a água, como é que ela está armazenada, porque tem água que vem muito barrenta, tem água que vem mais clara, aí é na rocha, não é em rocha, tem calcário, não tem, então O depende que do. caracteriza o artesiano é o fato de ser na rocha? Não, eles usam esse termo assim, poço artesiano, poço semi-artesiano, é muito pela profundidade, mas Só todo isso, poço é artesiano. Eles todo falam isso. semi-artesiano para dizer que é mais simples e tal, mas às vezes é um poço mais raso, mas todos têm a mesma Eu característica. sempre, pela ignorância, eu entendia E que virou um linguajar comum, eu assim. entendi que o artesiano era aquele que eu chegava numa rocha e o semi era na superfície, era uma água mais rasa, 10, É 15 é metros. mais ou menos essa a ideia, mas eles são poços Mesma coisa. artesianos, eles falam semi-artesiano justamente por conta de questão de profundidade, mas é mais uma linguagem popular, assim, do que Juiz de Fora, quando você participa lá das discussões, a gente está em risco, não está em risco? Como é que nós estamos? a gente tá como a gente vinha dizendo, tá num panorama bom, mas a gente tem que ficar atento agora, porque janeiro já encerrou, então a gente tem que aguardar esse período de chuvas, o que que vem de fevereiro para março. Ele é interessante acompanhar, pelo menos para Juiz de Fora, esse balanço ali do que tem no site da Cesama diariamente, organizado ali, tudo Sim. mais apontado, por conta do que vai fechar nesse período de chuva do verão, quando encerra o verão ali e acabam as chuvas ali na temporada em março, para a gente entender, vamos entrar no período de estiagem, como é que a gente fica nesses meses de maio a setembro. Mas a ideia é sempre interessante. Quanto mais a gente conseguir poupar água, quanto mais a E, gente conseguir e você chegou num ponto. restringir. As pessoas têm essa consciência, deixou de ser de televisão ou ainda é muito pouco? Ou as pessoas têm uma consciência maior? Pelas minhas andanças e percepção, eu vejo as pessoas falarem mais sobre isso. Não tá, tem o papel da hoje, que a gente já falou, né, a ciência, a tecnologia já apontou os caminhos. Agora é o papel é comunicar. É muito do que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, dialogando, contando um pouco da história, de onde vem a nossa água, que acho que é, né, vem do céu, mas assim, o armazenamento dela em Juiz de Como é que Fora, chega na como é torneira? que chega ali, né, como é que é esse ciclo ali. Então isso é interessante, é esse papel, é comunicar, é explicar e falar um tanto sobre isso. Então tem chegado mais nas pessoas e a gente tem pelo menos quando eu converso, assim, as pessoas Uma têm consciência maior. conversado com um conhecimento interessante, têm passado, não que a gente seja detentor de todo o saber dessa Não, história, mas é a por sua mais que a gente especialidade, participe, né? né, mas a gente está ali mais envolvido. Mas quando a gente conversa, igual, bem, vem no Uber e tal, eu vim conversando, quando eu falei que vim aqui, o que que eu ia fazer, o camarada entrosou no papo ali, falando de legislação, de não sei o que, eu falei: "Cara, interessante a gente ter as pessoas com Não esse está nível de alienado consciência". totalmente, Não, né? porque tem assuntos que as pessoas estão alienadas e Sim. tem assuntos que demoraram. Vide, questões ambientais, hídricas, demorou um pouco a chegar, mas hoje é um bate-papo que está aqui na mesa, você consegue conversar com os amigos, com outras pessoas. As pessoas estão mais preocupadas, mais Eu antenadas acho que no nisso. caso do Brasil é mais ou menos como a comida, né? Como ela é muito farta, a É, gente não tem a perspectiva da escassez. é, Só quem não tem é que consegue dar importância daquilo que está faltando, né? A exatamente. gente, até outro dia, né, nós não tínhamos isso. E o Brasil, por ser muito extenso, e tem sempre a ideia, toda vez que fala de um rio, tem a ideia do Amazonas, do São Francisco, esses rios são muito Aham. caudalosos. E outra coisa que eu queria te perguntar, que não sei se você sabe, na nossa composição de conta, a gente não paga pela água, não é assim? A gente só paga pelo transporte e pela taxa de esgoto, não é isso? É, a gente vai pagar pelo tratamento da água e Mas a água em pela si taxa, não. não, a água em si não.
que vem diluído na nossa conta, porque a Cesama paga. Ela paga essa conta que eu comentei lá no início, que vai para o comitê de bacias. Então Sim. todos os usuários, eles têm um boleto gerado pelo IGAM, então pelo estado, e eles vão pagar trimestralmente por essa captação de água que eles fazem. Mas ele me cobra o serviço A Cesama cobra o serviço. e não a água em si, ou seja, não é igual nos Estados Unidos que você paga o metro cúbico, Ah, sim, sim, é. porque tem países que você paga a água mesmo, Aham. não só chegar para mim. Aqui eu tenho lá, se você pegar, você vai ter lá metros cúbicos consumidos, mas você não paga propriamente pela água, você paga o Isso. serviço, não é É, isso? a gente está pagando por esse serviço. E daí quando você pergunta assim, né, se a gente está consciente, se as pessoas estão, né, ligadas nisso e tudo mais, e tomando atitudes. Então é nessa hora que a gente conversa e, como eu falei, a gente não vem ditar regra para ninguém, não vem querer impor nada, mas é uma tomada de consciência, igual. A companhia de saneamento ela tem que entregar uma água com qualidade, tem que estar ali 24 horas por dia abastecendo. Quando tem problemas, né, de abastecimento, a gente vê o caos que gera. Tem que tomar cuidado com a questão das perdas também, controle de perda dessa água tratada que vai chegar para nós, mas ao mesmo tempo, a sociedade, nós mesmos, moradores e consumidores de água, a gente tem que tomar o cuidado também nessa medida do que a gente gasta, porque é um trabalho em conjunto. É o nosso fornecedor de água tendo cuidado para poder fazer a melhor gestão dos reservatórios, o melhor controle, o melhor tratamento, mas nós também entendemos que se a gente largar uma torneira aberta, É. e naquela levada de tudo, vou lavar com mangueira, com pressão e tal. A gente vai estar colocando uma água que podia estar mais enxuta, né, mas a água enxuta não existe, mas Sim. enxugar o uso dela, diminuir o uso dela, para que a gente consiga ter a nossa reserva um tanto mais equalizada e mais Você robusta. mora em apartamento? Eu moro em casa. Casa. Você sabe, você já falou que você foi síndico. Uhum. Os prédios menos só os mais modernos, na verdade. Os anteriores não. A água é diluída. Você não tem um hidrômetro separado por unidade. Exatamente. Isso gera, deixa gastar. E até no meu ponto de vista, quando você tem no Código Civil o estabelecimento que a despesa é fracionada, ela é dividida pela fração ideal, Uhum. não é o melhor cenário, porque às vezes você tem uma cobertura duplex com um morador. É, Em compensação, você tem um apartamento menor com 5 moradores, o consumo de água é desproporcional. exato. E o fato dele ter uma horária, ele acaba pagando mais. Tanto que o próprio Código Civil já está modificando isso. Na nova Uhum. alteração que vai ser proposta, isso vai cair. Os prédios modernos já estão vindo com hidrômetro separado. Talvez essa perspectiva, porque eu acho que a pessoa, ela só modifica ou na escassez ou no custo. Isso. É interessante, mas é. É, A consciência livre, espontânea, natural, aquela que brota da sua reflexão sem dor, é difícil. ela é mais difícil. Tem que ter uma dor para você sair do É. lugar. Então, o que que acontece? Na hora que você paga pela água, você, pô, desliga a torneira, meu filho. A energia tá cara, desliga a luz. Uhum. Eu acho que isso ajuda. Ajuda. Então, assim, é difícil. E isso que você está dizendo, o Eduardo, casa perfeitamente com a nossa filosofia da gestão e da cobrança pela água. Então é interessante ter dado essa volta toda, mas chegar nesse ponto. Porque quando a gente explica, conversa e comenta sobre essa forma da cobrança da água, a gente usa como o exemplo, é uma taxa e foi pensada no modelo condominial, só que numa larga escala. E que é desse modelo condominial antigo, né, vamos dizer Sim, assim, que era: a água é uma só para todo mundo. sim, Se um usar muito mais do que o outro, vai faltar para alguém. Ele vai pagar mais caro? Aí vamos nessa proporção do uso da água, como ele tem a captação ali medida, ele vai pagar mais caro. Mas na ideia do rateio da água, se um consome muito, provavelmente falta para o outro. sim. Então a ideia é consumir sempre o menos possível para que sobre menos água e que você pague menos também. Lógico, seu custo diminui, ué. Exato. E aí é essa tomada de consciência que muitos conseguiram ter. Então, por quê? Até vamos colocar aí que é interessante esse ponto. Aqui na Bacia do Paraíba do Sul, o CEIVAP, em nível do Brasil, foi o primeiro comitê a implantar a cobrança.
Isso foi em 2003. Então, até 2003 não se pagava pela água. Então, todo mundo consegui minha outorga, consegui minha captação e não pagava. E até hoje tem lugares, estados e bacias hidrográficas no Brasil que não cobram pela água. Então, companhia de saneamento está lá captando, não está pagando. Você paga para ela pelo seu Tipo uma consumo, Compasa da vida, não paga. tem lugares que ela Ela não capta, paga. divide, mas não paga. Não paga. Então, quando entra essa métrica na bacia do Paraíba do Sul, as indústrias tomaram um choque, mas também tomaram a consciência de que, espera lá, então, agora eu vou pagar, e começaram a se organizar, otimizar sistema, consumir Diminuir os menos água vazamentos. e produzir. Diminuir os vazamentos. Só para. Porque a gente ficaria aqui um tempão, mas Vamos só lá. para. É rápido, porque não quero tomar muito tempo. Em Minas Gerais, o norte de Minas, No- você avalia Minas A inteiro? gente tem os amigos Lá é uma no padrão. escassez de chuva ou é uma questão já milenar que já vem assim? Foi uma Ali, degradação humana? não, ali é um fator da localização e clima. Natureza, né? É a natureza. E então eles têm dificuldades. Montes Claros, por exemplo, eu tenho um amigo de lá que é da área da gestão também, então Sim. compartilha muita conversa, muito assunto com a gente. E lá é complexo. E Lá é não tem bem complexo. solução? A gente não consegue mudar essa questão da natureza. E Desvio de rio? aí são as transposições. Esse fator da transposição é uma das alternativas. Muito caro, muito sacrifício, muito custoso, dependendo da região, é bem complexo. Vide transposição do São Francisco, essa história toda. E a gente tem transposição aqui na Bacia do Paraíba do Sul. A gente faz transposição para o Rio de Janeiro. A água da metrópole fluminense e cidade do Rio de Janeiro, boa parte dela é da Bacia do Paraíba do Sul. Em Paraíba do Sul, não, como é que fala? Barra do Piraí, tem uma transposição. Eu não Pega sabia. da calha do Paraíba e verte água para o Guandu. Por físico, eletrônico, Não, mecânico, ali é por gravidade também, por só conta do gravidade? desnível. Então, foi lá nos anos 30, mais ou menos isso, anos 30, 40, foi trabalhado pela Light para poder gerar energia. Como não existia gestão como a gente está falando aqui hoje, eram outros tempos, outra situação, eles falaram: Paraíba do Sul está aqui, está tudo funcionando bem, vamos pegar um quarto, 2 quartos de água aí e vamos mandar descer aqui pela tubulação para tocar a turbina e gerar energia. E fizeram isso. Uma vez que tinha essa água né, fluindo ali, gerando energia, Já- agora vamos aproveitar para abastecer. E fizeram a estação de tratamento, é a maior estação de tratamento de água do mundo, se não me engano, que é a do Guandu. E daí abastece a metrópole, região metropolitana e metrópole do Rio de Janeiro. Então, é uma Eu não transposição. sabia, não. Ela é a maior do E mundo? eles pagam para nós. Ah, é? Eles pagam porque é água do Paraíba do Sul que está indo para lá. E atrapalha o Paraíba. A gente pode falar aqui, não é um problema, porque isso é as claras. Mas tira um significativo volume de água do Paraíba do Sul, o que atrapalha ele a ter força para chegar no mar. Por isso que Pomba, Moriaé, o Preto, o Paraibuna, o Peixe, esses rios são importantes, porque eles é que reforçam o Paraíba para ganhar volume de água e chegar no mar. Caramba. Então tem É muito essa. complexo, É né? bem complexo. É simples na hora que a gente olha o rio ali e tal, mas na hora que vai entender a dinâmica, a técnica que tem por detrás disso, ou esse arranjo de gestão é bem interessante. Matheus, eu ficaria com você aqui, cara, um tempão. Nós temos que voltar. Nós temos que fazer um segundo. Pode chamar que a gente vem. Agora que eu aprendi o caminho, tem que me chamar. Porque isso é muito assunto e muito curioso. E eu tô para te falar que, como eu, muitas pessoas, assim, não sabem como é essa formação toda, porque é muito complexo. A gente, igual você falou, você vê, mas você vê um pedaço, você não vê o todo. Não tem jeito. Você não sabe onde nasce, você não sabe onde termina. Pode até saber no mapa, As mas conexões. você não consegue. Né? Você É isso mesmo. tem que estar vivendo, tem que estar descendo. Quero te agradecer você ter vindo aqui. Também agradeço Pra mim, pela oportunidade. Foi um bom. aprendizado. Pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem. Se puder, acione as notificações. Se tiver tema interessante, tragam pra gente. O professor Matheus vai estar conosco aqui mais uma vez, se Deus quiser.
E muito obrigado por você ter chegado até Prazer. aqui. Obrigado. Agradeço muito. Desculpa aí Valeu. tomar seu Nada, tempo. não toma tempo. Isso aqui a gente faz para compartilhar mesmo. Conhecimento, ideias, a gente tem que compartilhar. A gente não pode ficar guardando, porque é para muita gente fazer o que a gente conversa aqui, o que a gente fala, é praticar isso. Então, um pouquinho que a gente deixa de mensagem Foi é bom. socrático agora. Não, bom. Sócrates que era assim. Obrigado.